Ele não pediu perdão, não encostou o dedo nela. Eu falei para ele, essa surra vai ter troco. Escreve o que eu te digo. Quando eu crescer, eu vou te bater. Ele abaixou a cabeça e foi embora. Quando eu tinha... Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Pensamento Cristão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like para ficar por dentro de novos vídeos. Deus usa quem se dispõe. E eu sou um apaixonado por Jesus. Eu me converti, eu tive uma infância, nós vamos falar disso depois, sim, onde todo mundo olhava para mim e dizia, esse menino ninguém tem jeito para ele. Sério? Eu cresci brigando, né, sendo expulso das escolas. Eu achei que você era aquelas crianças bem boazinhas, não, assim, já anjinhas. Muito pelo contrário. Eu fui o quinto filho, né, de uma família de italiano. Na minha casa todo mundo era músico, minha mãe foi concertista de piano e tal. E eu nasci em Campinas, mas fui criado em Olímpia, uma cidade do interior. Mas eu tinha uma rebeldia, era uma coisa assim extraordinária. Então para você ter uma ideia, eu entrei naquela época na primeira série com 5 anos. Com 4 anos eu já li e escrevia. Então quando a minha irmã foi aos 6 anos para a escola, eu fui com 5. Mas ninguém me segurava ali, entendeu? No último ano, na 4ª série, eu tinha 8 anos quando eu comecei a 4ª série. E eu me lembro até hoje que eu olhei para a escola e falei, esse ano eu vou brigar todos os dias. Por quê? Porque eu queria bater nas pessoas. Eu queria bater nas pessoas. É o sangue italiano que faz isso? Na verdade, assim, o meu pai, que foi a figura central na minha vida, ele era um homem muito correto, mas sabe aquele italiano rígido? Então eu apanhava muito dele. Só que chegou uma hora eu não ligava mais. Você falou, agora eu vou bater. Chega de apanhar, agora eu vou bater. batia nos outros, entendeu? Até o dia que eu quis bater nele, né? Mas isso a gente conta mais pra frente. E na 4ª série eu falei, eu vou brigar todos os dias. E eu puxei briga todos os dias. Chegou no meio do ano, o diretor chamou minha mãe e falou, esse menino não tem jeito, eu vou expulsar. E estudava também ou só ia Eu não estudava, mas eu só tirava 10. Beleza, assim tava bom. Eu só tirava 10, então não tinha o que falar, mas eu não pegava num livro. E aí o que aconteceu? Quando ele fez isso, a minha mãe, conhecida dele, uma pessoa conhecida na cidade, dava aula para quase todo mundo da cidade, minha mãe falou, se você fizer isso eu vou cortar os meus 2 pulsos. Coisa de italiano também. E ela fez isso e ele então permitiu que eu ficasse, mas debaixo de uma supervisão. E assim, a minha vida foi desse jeito. Quando eu mudei para São Paulo, eu logo me juntei a um grupo, eu estudei no Colégio Batista, mas logo me juntei com os brigões. Seus pais eram cristãos já? Não. A minha mãe, ela tinha estudado no Colégio Batista, era batista, mas meu pai era católico. Meu pai era de família italiana, o meu avô era engenheiro, construiu a catedral da cidade de Olímpia. Então, assim, não tinha nada, né? Eu já tinha ouvido evangelho, na infância minha mãe me levava para a igreja metodista, mas quando eu mudei para São Paulo, eu fui me envolver com tudo que tinha de ruim, né? Mas aos 19 anos foi quando uma senhora do mesmo prédio, o filho dela era aluno da minha mãe, falou, Lamartine, vamos pro acampamento, tem muita moça bonita. E eu tinha 19 anos e normalmente eu ia no carnaval, eu ia viajar com a namorada, tudo. E eu falei, eu quero conhecer as crentes. Quero desconverter as crentes. E eu falava assim, eu me lembro que eu tinha uma moça no prédio, e eu ficava com violão, tocando, todo mundo em volta. E ela falava, mas você toca tão bem, você devia ir para a igreja. Eu falava, eu vou te ensinar o que é o mundo. Você vai se converter para o mundo. E ela dizia, você vai ser um pastor. E eu falava, que é isso, menina? Eles não me aguentam, ninguém me aguentou. E você sabe que quando eu fui para esse acampamento, na primeira noite, eu tinha levado garrafa de uísque, um monte de maço de cigarro. Tudo escondido. Não estava escondido, estava na mala, mas eu estava pretendendo sair para algum lugar, era no interior, numa fazenda. Eu falei, eu vou encontrar lugar para fumar, até porque eu fumava, né?
Mas na primeira noite, quando começaram a ter o momento do louvor, essa moça começou a cantar. E assim, me arrebentou, Karina. Meu coração foi dilacerado. Foi uma coisa, sabe, que eu simplesmente, na hora que eu vi que as pessoas estavam ali fazendo o apelo, eu estava lá. Aí elas me abraçaram, falaram, tua vida vai mudar. E eu me lembro que eu falei para Deus, eu não estou acreditando muito que você me perdoa, porque eu tenho consciência que eu já fiz. Mas eu quero fazer uma prova. Eu fumo, nunca consegui largar. Se eu não largar, eu vou botar 10 cigarros aqui na boca e vou dizer para esse povo aqui que Deus não existe. Mas se sair de mim esse vício, eu me entrego. Só que passaram uns 4 dias. Isso foi 27 de fevereiro de 1981. Uma sexta-feira. Passou sábado, domingo, segunda, terça. Na quarta nós pegamos o ônibus, voltamos. Quando eu entrei no posto e vi uma pessoa fumando, ali eu chorei. Ali eu sabia que o Senhor tinha me libertado. E perante Deus, eu nunca mais na minha vida senti vontade de fumar uma vez. Era como se nunca tivesse fumado. E eu fui completamente liberto. No momento que eu chego, eu esqueci de dizer que com 12 anos eu tomei uma surra do meu pai, porque a gente estava mudando de Olímpia para São Paulo e a minha irmã foi com as amigas delas fazer umas traquinagens, né? Jogando cocô de cachorro com um balde de água dentro dos carros. Naquele tempo não fechava as portas, os vidros. E eu fiquei em casa jogando basquete. Meu pai chega, me dá uma surra e eu não estou sabendo por quê. Porque você tinha deixado ela saírem fazer isso? Não, ela foi, nem me avisou. Só que quem era o bagunceiro da casa era eu. Então o que ele pensou? Quem inventou isso foi o Lamartine. E os amigos dele disseram, seus filhos fizeram isso. Ele me deu uma surra, eu tinha 12 anos. Eu perguntei, por que eu estou apanhando? Não, porque você saiu, foi fazer isso, aquilo. Eu falei, não, eu estava aqui. Aí ele parou. Quando ela voltou, ele falou, você estava fazendo isso, Priscila? Ah, pai, a gente estava despedindo, que nós vamos mudar. E o Lamartine estava? Não. Eu ouvi. Ele não pediu perdão, não encostou o dedo nela. Eu falei para ele, essa surra vai ter troco. Escreve o que eu te digo. Quando eu crescer, eu vou te bater. Ele abaixou a cabeça e foi embora. Quando eu tinha 15 anos, eu era capoeirista, no meio daquele grupo de gente de briga, dessas festas que a gente ia para os bailes naquela época, né? A gente ia sem ser convidado, porque se não convidasse, a gente quebrava tudo. E com 15 anos, então, eu era uma máquina. Eu era um lutador de capoeira de altíssimo nível. E tinha aquele ódio no coração, aquela ferida, né, Karina? Porque no fundo era rejeição, sentimento de não ter sido amado pelo meu pai. E quando eu fiz 15 anos, ele um dia recebeu o primo dele de infância e ele me ofereceu cigarro. Você fuma? Meu pai tinha dito, se eu um dia pegar você fumando, eu vou fazer sem engolir aceso. Eu falei, fumo sim. E fumei na frente dele. Para provocar. Provocar. Quando o camarada vai embora, ele veio gritar comigo, como você faz isso? Você me desonrou. Eu falei, você lembra daquele dia que eu te prometi que você ia apanhar? Chegou o dia, é hoje. Ele correu pro quarto, minha mãe entrou na frente, na porta, botou a mão assim, só por cima do meu cadáver. Aí eu falei para ela, mãe, a senhora não encostou um dedo. Mas diga para ele não se dirigir para mim nunca mais. Porque eu tenho tanto ódio dele que eu vou matar. Dos 15 aos 19, Karina. Você não falou mais com ele? Nós nunca mais nos falamos. Sentava na mesa, eu falava com a minha mãe e tal, e ele não tinha coragem de falar. No dia que eu me converto, eu me abracei meu pai e falei, pai, hoje o senhor tem um outro filho. Eu não falei eu te perdoo, eu pedi perdão. Me perdoe por ter sido um péssimo filho. Meu pai era um homem católico, mas católico mesmo. Ele ficou 8 meses me observando, e eu sem saber.
E um dia ele me chama no quarto dele e fala assim: filho, vem cá. Toda vez que eu falo disso eu choro. Eu quero o seu Deus. O que eu faço? Eu falei: pai, mas o que aconteceu? Ele falou: eu tenho um outro filho. Você não é a mesma pessoa. Eu quero esse Deus para mim. Eu orei com ele, ele aceitou Jesus. E aí ele disse assim: você me batiza. Eu tinha 19 anos. Nossa. Falei: pai, mas eu não sou pastor. Ele falou: mas você vai ser. Ele foi a primeira pessoa que profetizou isso. Nossa. Eu fui para o seminário, eu estava no 3º ano de engenharia civil. Eu era músico, tinha tocado em Vencedores por Cristo, você não vai conhecer porque não é da sua época, mas Vencedores por Cristo era o melhor grupo de música que tinha. O João Alexandre, já ouviu falar do João Alexandre? Que é uma fera, tal, era da minha equipe, só tinha músico de altíssimo nível. E eu queria ser músico profissional. Meu pai falou: não, você vai fazer engenharia, porque senão você não vai pagar as contas para cuidar dos seus filhos. E naquela época eu ouvi, mesmo não falando com ele, eu acabei ouvindo. Mas quando ele falou para mim que eu ia ser pastor, eu tranquei a matrícula e fui fazer faculdade teológica. Quando eu me formei e fui ordenado pastor batista, a primeira pessoa que eu batizei foi meu pai. E a igreja que eu presido, eu fundei, né? Comecei do zero. Ele ia todos os domingos lá na frente, orgulhoso. E Deus foi tão bom porque eu vivi 19 anos sendo o pior dos filhos. Mas Deus me deu 19 anos para viver como um